Naquela época, o arco era a arma de longo alcance. Hoje, o arco do Irã é o maior programa de mísseis do Oriente Médio, capaz de atingir Israel e a Europa. Com a operação Midnight Hammer, esse arco está sendo quebrado agora, atrasando o programa nuclear e neutralizando centenas de lançadores. A profecia vai além. Deus disse que removeria dali o rei e os seus príncipes. O sistema religioso que governa o Irã há meio século foi atingido diretamente na cabeça. E por que isso importa para você? Em resposta, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. O preço do combustível e dos alimentos vai disparar globalmente. Além disso, vemos a união entre Irã e Rússia, a Pérsia e Magog, descritas por Ezequiel, cercando os interesses de Israel. Jerusalém está se tornando a pedra pesada para todas as nações, exatamente como Zacarias previu. Mas a história não termina em destruição. Jeremias 49, versículo 39, traz uma promessa. Nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão. Enquanto o regime cai, o Irã abriga hoje a igreja cristã que mais cresce no mundo. Milhares estão conhecendo Jesus através de sonhos e visões sobrenaturais, arriscando a vida pelo Evangelho. O que vemos nas notícias não são apenas mísseis. É Deus cumprindo sua palavra e preparando a colheita final. A pergunta é: de que lado você estará quando tudo se cumprir? Entregue sua vida a Jesus enquanto há tempo. Rússia, Irã, Turquia. A aliança que não deveria existir, mas a Bíblia disse que aconteceria. Você viu como a Pérsia, o Irã moderno, está explicitamente nomeada em Ezequiel 38 como parte de uma coalizão que se levanta contra Israel nos últimos dias. Mas a Pérsia não age sozinha. E é aqui que a profecia fica ainda mais precisa, ainda mais impossível de ignorar. Ezequiel 38, versos 2 e 3. Deus fala diretamente: Filho do homem, põe o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Magog, Meseque, Tubal, Roz. Historiadores e teólogos há séculos identificam essas regiões com o território que hoje conhecemos como Rússia e partes da Turquia moderna. E junto com eles, Pérsia, o Irã. 3 nações em uma aliança, descritas juntas por um profeta que nunca poderia ter imaginado geopoliticamente o que estamos vendo agora. Porque pensa no que essa aliança significa na prática. Rússia e Irã eram rivais históricos, competidores, desconfiavam um do outro por séculos. E a Turquia é membro da OTAN, aliada formal do Ocidente. No papel, essa aliança não faz sentido. No papel humano, mas no papel profético, ela era inevitável. E hoje existe, formalmente, militarmente, com acordos assinados com presença russa na Síria, a poucos quilômetros da fronteira norte de Israel, com drones iranianos nas mãos de soldados russos e com a Turquia navegando entre os dois mundos com uma habilidade que só serve à profecia. A presença russa na Síria não é estratégia aleatória, é posicionamento. É exatamente o que Ezequiel descreve. As nações do norte se aproximando, se instalando, criando rotas, construindo alianças que colocam forças imensas a uma distância assustadora de Israel. Israel sabe disso. Os analistas militares sabem disso. Mas poucos conectam isso
ao que foi escrito há 2600 anos. Agora para um momento e pensa. Qual é a probabilidade de um profeta hebraico, escrevendo no século VI antes de Cristo, descrever com precisão os nomes, as regiões, a direção geográfica e o objetivo de uma aliança militar que só se formaria 2600 anos depois? Do ponto de vista humano, é impossível. Do ponto de vista de um Deus que vê o fim desde o princípio, é exatamente o que se espera. Isaías 46:10 diz: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus não adivinhou, ele declarou, porque ele está fora do tempo. E Ezequiel 38 não para na formação da aliança. Ele descreve o movimento, a descida sobre Israel, e então, a resposta de Deus. Não a resposta de um exército, não a resposta de uma superpotência ocidental. A resposta de Deus. Verso 18. E acontecerá que no dia em que Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, subirá a minha indignação. Deus não fica de braços cruzados enquanto as peças se movem. Ele está esperando o momento certo para agir de um jeito que o mundo inteiro vai ver e não vai poder explicar. Então, o que você faz com isso? Você que está vendo a Rússia se posicionando, o Irã armado, a Turquia se reposicionando, Israel sob pressão de todos os lados. Você que achou que geopolítica era uma coisa e fé era outra. A Bíblia nunca separou as duas. Ela sempre disse: presta atenção nas nações, porque as nações contam a história que Deus está escrevendo. E essa história está chegando no clímax. Não com desespero, mas com uma certeza que o mundo não consegue oferecer. Porque se a profecia do posicionamento está se cumprindo, a profecia da vitória também vai se cumprir. E essa vitória não pertence a Moscou, não pertence a Teherã, não pertence a nenhuma capital humana. Ela pertence ao rei que está voltando. O passado estava descrevendo o presente. E o presente está apontando para o futuro. Prepare o seu bolso. A gasolina vai disparar e o preço da comida no supermercado está prestes a explodir. O Irã acaba de fechar a passagem de 20% do petróleo mundial e as consequências vão chegar hoje à mesa da sua casa. Entenda agora o caos global que a Bíblia já previa. O conflito no Oriente Médio atingiu um ponto sem volta. Após operações militares dos Estados Unidos e Israel, que atingiram o coração do regime iraniano e eliminaram o líder supremo Ali Khamenei, o Irã reagiu com sua arma econômica mais poderosa, o fechamento do Estreito de Hormuz. Esse canal tem apenas 33 quilômetros de largura, mas por ele passa 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Com o trânsito de navios reduzido a zero e as seguradoras fugindo da região, o preço do barril já saltou cerca de 30% em poucos dias. Potências como China, Índia e Japão estão em alerta máximo, mas o impacto não para neles. Você pode pensar que o Irã está longe, mas a economia global está conectada. Quando o petróleo sobe no mercado internacional, o combustível sobe nas bombas aqui no Brasil. E o efeito é em cadeia. O diesel fica mais caro. O valor do frete para transportar mercadorias aumenta imediatamente. Com o frete caro, o preço dos alimentos no supermercado e o gás de cozinha disparam. O que acontece naquela região atinge diretamente o orçamento da sua família. Como diz o profeta Zacarias, Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todos os povos. E estamos vendo as economias do mundo inteiro serem despedaçadas por causa desse conflito. Isso não é coincidência.
A Bíblia previu, em Ezequiel 38, uma aliança entre a Pérsia, que é o Irã, e Magog, que é a Rússia. E recentemente esses países assinaram tratados estratégicos que estão cercando os interesses de Israel. O cenário global de incerteza econômica e militar é o cumprimento exato das Escrituras para os últimos dias. Mas, em meio ao caos financeiro e às notícias de guerra, Deus traz uma promessa de restauração. Enquanto o mundo se desespera com a economia, o reino de Deus cresce através de pessoas que buscam a verdade. Não deixe o medo te dominar. Use este alerta para se aproximar de Jesus Cristo, a única segurança real, enquanto o mundo treme.